Olá, que a paz esteja com a gente. Vamos começar hoje nossa reflexão sobre as leituras que a liturgia traz, buscando uma luz mesmo para a nossa caminhada. O foco hoje parece ser essa tensão, né? Que a gente vive muito entre a reclamação, que brota fácil nos desertos da vida, e a fé, que deveria ser nossa rocha firme. É uma ótima maneira de ver, sim. É um convite para a gente olhar para dentro, sabe? Para perceber como o coração reage quando as coisas ficam difíceis. A gente vai ver um caminho que sai da murmuração e busca a escuta, que sai da dureza e vai para uma confissão de fé que pode transformar tudo. Redescobrir Deus no dia a dia mesmo. Então vamos lá. A primeira leitura lá de Números, capítulo 20. Nossa, ela joga a gente direto no meio do deserto, né? O povo de Israel com sede, e aí começa a reclamação contra Moisés, contra Deus. Exato. Parece que é mais que falta de água, é uma sede de... De confiança. Eles até falam, por que vocês trouxeram a gente para esse lugar horrível? Impressionante. É isso mesmo, é uma sede espiritual profunda, aquela dificuldade de confiar, mesmo depois de tantos sinais, tantos milagres que eles viram, né? E a reação de Moisés, é bem significativa. Ele está pressionado, talvez cansado já, e age com impaciência. Deus mandou ele falar com a rocha, mas ele, irritado, bate nela. 2 vezes. A água até jorra, claro, mas essa atitude, essa falta de fé e obediência naquele momento específico teve consequências sérias para ele e para Arão. Nossa, é verdade. É um lembrete forte para a gente, né? Agir com humildade, com confiança na direção de Deus e não só no impulso, na irritação do momento. E o Salmo 94, ele parece responder diretamente a isso. Aquele apelo é muito forte. Quem me dera ouvisses hoje a sua voz. Não endureçai os vossos corações. Esse hoje, né? Sempre uma nova chance. Exatamente. Um chamado sempre atual. Porque o coração endurecido, ele não fica assim de repente. É um processo. São as pequenas resistências do dia a dia, sabe? Aquele perdão que a gente adia, uma indiferença aqui, um rancorzinho ali que a gente alimenta. Uhum. O Salmo lembra daquele episódio lá de Meribá, da briga, da contenda no deserto, justamente para alertar. O convite é para ser dócil, ser como ovelha mesmo, que ouve e confia na voz do pastor. Aí a gente chega no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Jesus faz aquela pergunta, né? A pergunta fundamental. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sim. E Pedro, nossa, no momento de pura inspiração, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração que Jesus diz que veio do Pai, né? E sobre a qual a igreja seria construída, a pedra. Uma revelação, sem dúvida. Mas o ponto que me chama a atenção é o que vem logo em seguida. Esse mesmo Pedro, que acabou de ser chamado de pedra, ele tenta desviar Jesus do caminho da cruz. Ele começa a pensar as coisas dos homens, como diz o texto, e não as de Deus. E a reação de Jesus é dura, né? Muito dura. Chama ele de pedra de tropeço, até de Satanás. Uau! Pois é, essa virada é chocante, mas muito instrutiva. Como a gente entende isso? Uma repreensão tão forte logo depois daquela confissão, da promessa sobre a pedra. Eu acho que isso mostra uma coisa essencial sobre a fé de verdade. Ela não é só uma declaração bonita, sabe? Mesmo que inspirada. Fé de verdade implica abraçar o projeto de Deus por inteiro. Mesmo quando esse projeto contraria a nossa lógica, o nosso desejo natural de evitar o sofrimento, a cruz. Entendi. Pedro ali representa essa nossa dualidade. A gente tem essa capacidade para fé profunda para reconhecer Jesus, mas quase no mesmo instante vem a tentação de colocar nossos critérios humanos na frente. E a pergunta de Jesus continua ecoando para nós hoje. Para mim, para você, quem ele é? E a resposta, bom, ela tem que ser vivida, né? Não só falada. E isso nos leva direto para a prática, para o dia a dia. Como que essas leituras podem, de fato, mudar alguma coisa na nossa rotina? O convite parece claro. Trocar a reclamação pela gratidão, sabe? A dureza do coração pela escuta atenta. A confusão de opiniões pela fé vivida em Jesus. E a gente pode começar com coisas pequenas, bem concretas. Por exemplo, ao acordar, em vez de já pensar no problema ou reclamar do dia, tentar praticar a memória grata. Lembrar de uma, duas, três coisas boas, bênçãos que a gente recebeu, por menores que sejam. Uma boa ideia. Ou então, identificar uma área onde a gente está resistindo à voz de Deus,
Sei lá, um perdão que está difícil, uma mudança que a gente sabe que precisa fazer. E tentar dar um passinho, mínimo que seja, mas dar esse passo hoje. Faz sentido. E diante de um problema, de um desafio, se perguntar: ok, se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, como é que isso muda o jeito de eu encarar essa situação? Deixar a fé pesar na decisão, sabe? E talvez cultivar mais a calma, a confiança, lembrar da instrução original para Moisés: fale a rocha, e não agir na impaciência que acaba ferindo, como ele fez. Exato. E entender que seguir Jesus, como ele mesmo mostrou ali para Pedro, envolve um caminho de entrega. Isso pode incluir pequenos sacrifícios, pequenas renúncias no dia a dia que a gente oferece por amor. No fundo, acho que somos todos como Pedro, né? Chamados a ser pedras vivas. Não porque somos perfeitos, longe disso, De jeito nenhum. mas pela nossa disposição, ainda que falha, de deixar Cristo seu centro, seu Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, nossas inconstâncias todas. Perfeito. E que pensamento final a gente pode levar dessa nossa conversa de hoje? Olha, talvez pensar o seguinte: a gente viu que figuras tão importantes como Moisés, como Pedro, tiveram suas falhas bem claras, né? Seus momentos de dureza de coração, seus tropeços feios, mas Deus não desistiu deles, continuou agindo através deles, continuou chamando. Como será que essa realidade, saber disso, pode alimentar a nossa esperança e nos dar força para a gente continuar firme na nossa própria caminhada, principalmente quando a gente está passando pelos nossos desertos ou quando a gente encara as nossas próprias contradições? Acho que isso dá uma força, né? É uma perspectiva muito encorajadora para a gente guardar, sim. Esperamos que essa reflexão tenha trazido alguma luz, e se algum ponto tocou de forma especial, seria ótimo saber. Podem deixar um comentário, compartilhar o que pensaram, que a graça de Deus nos acompanhe neste dia. Fiquem em paz.